Eu quero parabenizar cada pai aqui presente. Eu sou pai há um pouquinho mais de 4 anos. Eu vou te dizer que missão maravilhosa que o Senhor nos deu. Que alegria é poder ser pai. É poder depender do Senhor para conduzir alguém na direção da vontade dEle. Eu sei que não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa muito tranquila de ser realizada, porque a nossa responsabilidade é muito grande, mas nós temos um Deus que nos capacita. E eu quero parabenizar cada pai dessa igreja, cada pai aqui presente. Quero dizer que vocês são uma inspiração para mim, inspiração para os outros pais. Eu sei que você não acerta em tudo, mas você tem buscado dar o seu melhor. E o meu conselho para mim e para você, pai, é que o temor do Senhor seja a marca da nossa vida. Porque se assim for, como diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é o que nós precisamos, para que os nossos filhos possam ser lançados como as flechas que são, na direção do alvo certo. Eu sei que hoje, nesse mundo, dominado por uma agenda progressista tão destruidora, tão feroz, a família tem sido atacada de uma forma muito direta, muito clara. E por isso muitas pessoas não querem nem casar, quanto mais ter filhos. Atacam o casamento, o papel do homem e da mulher, mas a igreja tem clareza de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? E o nosso papel é assumir a nossa posição, é montar a guarda e ter certeza de que nós vamos prevalecer para a glória do Senhor. Então, pai, continua. Se tem que fazer algum ajuste, faça e siga em frente, porque a nossa missão não terminou ainda. Eu creio nisso. Queria que a gente aplaudisse o Senhor pelos pais dessa igreja. Pais, homens maravilhosos. Os futuros pais também, né? Estou vendo aqui os futuros pais aí também, né? Que no futuro estarão aí tendo esse prazer, essa alegria de serem geradores, criadores de pessoas bem-sucedidas. E hoje, queridos, eu quero falar exatamente sobre esse tema. Eu quero falar sobre paternidade. Mas o meu foco hoje não está nos pais, mas está nos filhos. Porque eu tenho certeza que nem todo mundo aqui é pai, mas todo mundo é filho. Eu sou filho, você também é. E a verdade é que a nossa vida está altamente relacionada ao quanto nós somos ou não bem resolvidos na questão da paternidade. Bem resolvidos na questão da nossa relação com a nossa família biológica. E mais especificamente, na nossa relação com a figura do pai. Também com a figura da mãe. Também com a figura principal, que é a figura do verdadeiro Deus. Hoje eu quero falar sobre paternidade bem resolvida. E eu quero trabalhar aqui voltado para essa questão da família biológica, a nossa família biológica. Porque hoje o que mais importa não é se a sua família biológica mora geograficamente perto ou distante de você. O que mais importa hoje não é se hoje você tem a sua família ainda com você ou se por algum motivo ela já se foi. A questão hoje é, seja qual for a sua idade, seja qual for o seu momento de vida, você é bem resolvido com o teu pai? Você é bem resolvido com a tua mãe? Você é bem resolvido com os seus irmãos? Com a tua família biológica? Eu quero que você pense sobre isso hoje, porque essa resposta influencia a tua vida para sempre. O que eu quero dizer é que não adianta você sair de casa, se mudar, não adianta você correr para se casar, para fugir da realidade que tem na sua casa, não adianta você buscar a tua independência financeira apenas para não depender mais dos seus pais, não adianta, porque mais importante do que isso tudo é nós entendermos que se não tivermos uma paternidade bem resolvida, por mais que nos esforcemos muito, por mais que tenhamos um potencial incrível depositado por Deus em nós, nós não vamos alcançá-lo.
Nós não seremos plenamente prósperos naquilo que Deus nos deu como missão, como propósito, como conquistas para realizar nessa terra. A nossa vida não vai andar como pode, porque toda pendência familiar que não é resolvida nos acompanha e abre espaço para outros problemas que são potencializados com esse problema inicial. Eu queria que você entendesse, e esse é um conceito bíblico, e também um conceito que pode ser levado da parte técnica. Nós somos a consequência do nosso clã, da nossa família. É claro que em algum momento da vida, todos devem assumir o protagonismo da sua história, e tomar as melhores decisões, e ressignificar as suas dores, e determinarem uma nova descendência a partir das decisões acertadas que tomarem. Mas a verdade é que há sim uma grande influência da nossa família biológica sobre aquilo que nós somos hoje e sobre aquilo que construiremos no futuro. Nós precisamos entender que a família biológica é central no projeto de Deus para a humanidade. Se você ler a Bíblia desde o início, você vai perceber que muito antes de criar a igreja e estabelecer o seu povo, Deus criou a família. Muito antes dele mandar a igreja pelo mundo inteiro, para fazer discípulos, para carregar e implantar o reino de Deus, ele mandou a família. Ele disse: cresçam e multipliquem-se, encham a terra inteira com a sua glória, com a minha glória. É uma verdade da palavra. E se você prestar atenção, você vai perceber que todo projeto de Deus é um alvo do reino das trevas. E é por isso que você tem percebido que através dessa agenda progressista que quer dominar o Brasil, o principal alvo, antes da igreja, é a família. É a família, é o casamento, é o papel do homem, é o papel da mulher, é a relação dos pais com os filhos, é a desconstrução da família tradicional. É uma verdade. E há um consenso quando nós afirmamos que o cerne dos problemas da humanidade é uma paternidade mal resolvida, relacionamentos familiares desajustados. Isso é comprovado pelos dados em primeiro lugar, porque se você for num local para menores infratores, num dia de uma visita, o que você mais verá lá são mulheres e pouquíssimos homens. Se você for numa penitenciária, você vai perceber que grande parte dos que estão ali tem uma questão não resolvida na paternidade. Quando você conversar com pessoas que enfrentam a dependência química, você vai perceber que grande parte dessas pessoas tem uma relação muito grande com paternidade não resolvida. Se você for conversar com pessoas que hoje apresentam um comportamento homossexual, você vai perceber a mesma realidade. Pessoas que hoje estão mergulhadas em pecados sexuais destrutivos, como adultério, como a fornicação, como a pornografia, como a masturbação e como tantos outros que fazem parte desse contexto da imoralidade sexual, você vai perceber que a mesma realidade está presente no coração dessas pessoas. É uma verdade. É uma verdade. Os dados comprovam isso. Mas como eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, eu sou um cristão e também sou pastor, eu preciso te dizer que a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Por exemplo, em Malaquias 4:6, nós lemos assim: Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. O que nós lemos nesse texto profético é que, na verdade, o que determina prosperidade para a terra, prosperidade para o mundo, saúde, promessas cumpridas, não são as nossas declarações de fé, mas, na verdade, é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que, na verdade, esse texto está nos ensinando é que o mundo não está assim apenas porque ele jaz no maligno, mas porque há desajuste nas relações familiares, na questão da família biológica. Quem é que está entendendo aqui, gente? Então, há muitos anos atrás, isso já era declarado. Porque, na verdade, queridos,
É a relação de pais e filhos que vai estabelecendo a cultura de funcionamento do mundo. É o ajustamento das relações familiares. Eu queria que você entendesse que a nossa relação com o pai, e claro também com a mãe, é o que norteia a nossa vida, é o que fundamenta a nossa vida. E isso é tão importante de ser entendido. Você pode passar o ano inteiro orando e jejuando. Você pode ser o servo mais ativo dessa igreja. Você pode ser a pessoa que mais conhece a teologia bíblica com profundidade. Mas se o seu coração não se converter aos seus pais e aos seus filhos, você não viverá a bênção plena do Senhor. Não tem como, não tem como. Isso é um fato. Inclusive no domingo passado, quando eu preguei sobre a volta de Cristo, eu citei o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, em que ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E um dos detalhes desses tempos terríveis é que os filhos se tornarão insubmissos, desobedientes aos pais. Eles vão se rebelar contra os pais. Na verdade, o que nós vemos acontecendo hoje já foi profetizado há muitos anos atrás. É por isso que a realidade das famílias é tão assustadora. O que eu quero dizer, queridos, é que todos precisam de uma figura paterna na sua vida e serem bem resolvidas com essa figura. Eu admiro você que é mãe de um filho que não tem pai, mas eu queria te dizer que quando você diz que você é pai e também é mãe, isso não é uma verdade, porque por mais que você se esforce muito, se dedique muito, você não consegue fazer aquilo que você não foi criado para fazer. O teu filho precisa de uma figura paterna, ele precisa. E aqui eu não estou falando que você tem que casar, eu estou falando que você precisa garantir que haja uma figura paterna aprovada por Deus para caminhar junto com o seu filho. Quem está entendendo aqui, gente? E há muitos homens nessa igreja disponíveis para ajudar nessa missão. Muitos homens. E isso é tão importante ser entendido. Posso resumir essa pequena introdução? Você nunca será o que você foi criado para ser, enquanto você não tiver uma paternidade bem resolvida. Enquanto você não ajustar essa questão na sua vida. Você nunca será o servo que Deus espera que você seja, o profissional que você pode ser, o marido que você foi criado para ser, o pai que você foi criado para ser, a mãe, a esposa. Você nunca será, enquanto não aliar essa parte à tua caminhada com Deus. Não vai acontecer. Enquanto você não fizer a sua parte, e quando eu digo a sua parte, é porque você só pode controlar a sua parte. Você não pode controlar a outra parte. Isso não depende de você. Mas aquilo que te compete fazer, você precisa fazer. Então, queridos, hoje eu não vou focar nos pais, eu vou focar nos filhos. E eu creio que todo espírito de orfandade vai bater em retirada desse lugar em nome de Jesus. E você vai sair daqui bem resolvido, ajustado, destravado, desbloqueado, para viver tudo que o Senhor tem para você, amém? Então, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 15. Lucas 15. Eu quero ler do verso 11 em diante. Lucas 15, de 11 em diante. Quem encontrou aí? Amém? Vamos ler o texto. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Em outras versões, irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Pai, que o teu Santo Espírito tome as rédeas desses próximos minutos sobre essa igreja, em nome de Jesus. Queridos, esse texto relata sobre um filho cuja paternidade estava mal resolvida, e por isso ele estava comendo o pão que o diabo amassou. Mais especificamente, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Essa era a realidade daquele menino. Mesmo com todo o potencial que ele tinha, com todos os recursos que ele tinha à disposição, ele se tornou um miserável. E essa é a realidade de alguém que não resolve essa questão da paternidade na sua vida. Mesmo tendo um potencial incrível, não consegue alcançá-lo, porque tem algo que está desajustado. E o texto conta que Jesus estava falando a uma audiência de escribas, fariseus e publicanos, pecadores. E ele estava sendo criticado, porque ele comia e se relacionava com os pecadores. Então, para responder a esses homens, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E todas elas se referem ao fato de que há uma alegria no céu quando há resolução de relacionamento com Deus e com a família. Na verdade, essas parábolas nos ensinam muito. Elas registram o que acontece quando nós resolvemos nossas pendências com Deus e, consequentemente, resolvemos as nossas pendências com as pessoas. Na verdade, elas nos ensinam muitas verdades, dentre as quais eu cito algumas. Primeiro, a relação de pai e filho está totalmente relacionada com a relação de Deus com a humanidade. A segunda verdade é que ser um bom pai não é a garantia de que os nossos filhos serão boas pessoas. Eles também terão que tomar algumas decisões. E a terceira afirmação é que quando falhamos no nosso papel, se torna muito mais difícil um filho prosperar na sua vida. Não se torna impossível, se torna mais difícil. Mas eu quero focar aqui na parábola do filho perdido. E eu queria que você olhasse para essa história da perspectiva de um filho que decidiu se desconectar do seu pai e da sua família biológica. É claro que esse texto nos mostra muitas coisas. Primeiro, ele conta que um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais novo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança. Eu quero, mesmo que seja antes do momento certo, eu quero a minha herança. E o pai dividiu a propriedade entre os filhos, e um tempo depois, aquele filho mais novo decidiu seguir para uma terra distante. Quando ele chega lá, o texto conta que ele vive de forma desenfreada, de forma irresponsável, libertina, e ele gasta tudo que ele havia recebido como herança do pai, de tal modo que ele se vê sem recurso nenhum, e ele tem que pedir um emprego para trabalhar no campo de alguém. E quando ele trabalhava com os porcos naquele campo, passando fome, ele olha para a comida dos porcos e diz: eu estou passando fome, é melhor comer essa comida. Mas o texto diz que ninguém dava nada para ele. Ele vivia como um miserável, até que chegou uma hora, como diz o texto, que ele caiu em si, e ele disse: os servos do meu pai comem fartamente, eu não tenho que passar por isso não. Eu vou voltar, mas já que eu errei demais, eu não vou pedir para ser filho não, eu vou pedir para trabalhar para ele. Ele chega e segue na direção da casa do pai. Na versão de hoje eu digo que o pai estava na janela, irmão, esperando. E quando ele vê o filho vindo, o texto conta que ele corre, ele abraça o filho com força, ele dá um beijo caloroso nele. E o filho diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, me trata como um servo e está tudo bem. E o pai,
nem responde a ele. Ele olha para os servos e fala: acelera aí, hoje vai ter festa aqui. Pega o melhor novilho, traz a melhor roupa, veste esse menino agora, porque o meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Ele está de volta. Porque todas as vezes que nós resolvemos o que tem que ser resolvido, há uma festa do céu na terra, amém? E hoje é dia de festa do céu na terra, amém? Eu não tenho dúvida disso. Queridos, que relato impressionante. E ele nos mostra um caminho para resolver algo que tantas pessoas têm como uma pendência na sua vida. O que esse texto nos ensina? Primeiro, ele nos ensina que para termos uma paternidade resolvida, precisamos perceber os motivos reais de desconexão com a nossa família biológica. Nós precisamos perceber quais são os motivos. Nós não podemos achar que vamos passar a vida jogando essa poeira para debaixo do tapete e vai ficar tudo bem. E nós vamos constituir família, e nós vamos abrir empresa, e nós vamos servir na igreja, e vai ficar tudo bem. Nós não podemos achar isso. Nós temos que encontrar o motivo real dessa desconexão. Nesse texto está claro que o pai não errou com o filho. Primeiro, porque o texto não cita nenhum erro do pai. Segundo, porque o texto cita que a reconciliação acontece porque o filho reconheceu que ele tinha errado. E terceiro, porque o texto mostra que ao invés do pai jogar na cara os vacilos do filho, o pai decide tratá-lo com honra, mesmo tendo sido tratado com tanta desonra. Pensa num paizão, meu Deus. E aqui, queridos, está uma afirmação que eu já fiz hoje, e agora eu falo com os pais diretamente. Ser um bom pai não é uma garantia de que os nossos filhos farão boas escolhas e serão boas pessoas. Porque no final de tudo, eles farão as escolhas deles. Pastor, mas eu li o texto de Provérbios 22:6, pastor, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Eu sei, eu também li esse texto. E por muito tempo eu achei que era uma promessa absoluta, que isso sempre aconteceria. Até que eu comecei a ver pais maravilhosos que criavam seus filhos. Um se tornava um servo apaixonado de Deus, e o outro, por algum motivo, estava totalmente desconectado do projeto de Deus. E aquilo me fez pensar. E eu fui para o original. E John MacArthur, no seu livro Filhos Sábios, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, ele acaba encontrando a solução disso que a gente tanto procura. Na verdade, a tradução desse texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, quando ela envelhecer, espera-se que ela não se afaste dele. Por quê? Porque ela conhece o caminho, ela sabe. Ela pode até andar por aí, comendo as vagens de alfarrobeira dos porcos, mas ela sabe que tem uma casa, que há um Deus, que há um pai, que há um norte, que há uma estrutura. Ela sabe, ele sabe, ele conhece o caminho, mas por algum motivo houve uma desconexão, algo aconteceu. As boas impressões que foram geradas estão sobre eles sabem, e não é lá no fundo não, é bem claro, ele sabe que está no caminho errado. O próprio Davi criou muito bem Salomão, que começou muito bem, mas chegou um momento que ele se desconectou, mas você sabe que ele sabia, e ele buscou fazer o caminho de volta. Querido, você precisa encontrar o real motivo da desconexão que você tem com a sua família biológica. No caso desse texto, você sabe que a herança, na verdade, representava a proteção da posteridade daquela descendência. Era isso. Então não tinha sentido um filho solicitar a herança com o pai vivo. Se o pai estava vivo, a descendência daquela família estava protegida, estava garantida, estava tudo certo. Mas na verdade o que o filho estava dizendo era: pai, eu não estou muito interessado em você. Não faz diferença para mim se você está vivo ou está morto. Eu quero as suas posses, eu não quero a sua presença. Eu não quero ter relacionamento de profundidade com você. Eu não quero. Foi uma decisão que ele tomou. Na verdade, por algum motivo, aquele filho não ligava para o fato do pai estar vivo ou morto. Ele só queria ter acesso às posses. Então, primeiro acontece uma quebra
na relação financeira e depois uma desconexão geográfica. Hoje eu preciso perguntar algo para você. Tem alguma desconexão na sua vida com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família biológica? Porque você precisa entender onde começou essa desconexão. Isso precisa ser percebido para que antes, o quanto antes for possível, você resolva isso, ajuste isso e possa viver o que o Senhor tem para você. Isso tem que ser percebido. Porque se não houver a percepção e enfrentamento, querido, não vai melhorar, só vai piorar. E sabe o que é pior? Você vai constituir ou já constituiu uma nova família. E aquilo que você não ressignificou, não resolveu, você vai carregar para dentro dessa nova família. O teu casamento vai sofrer, os teus filhos vão sofrer, a tua descendência vai sofrer por causa de algo que você não resolveu. Tem alguém me entendendo, gente? E isso é tão real, até mesmo na sua relação com líderes, liderados, com outras pessoas, com outras figuras de autoridade, inclusive o próprio Deus, que, como diz a Bíblia, o nosso Deus é o nosso Pai, a quem clamamos Abba, Pai. É uma figura de autoridade, e se eu não estou bem resolvido com a principal figura de autoridade terrena na minha vida, eu vou ter muita dificuldade de realmente viver a paternidade plena de Deus sobre mim. É uma verdade. Tem gente que até hoje não consegue se entregar totalmente para Deus, porque o desajuste na relação com o Pai terreno está gerando desajuste na relação com o Pai celestial. E isso é muito sério. Pastor, como é que eu sei se eu estou desconectado? É claro que quem está sabe, mas tem alguns exemplos aqui. Você raramente ou nunca se comunica com seu pai, com a sua mãe, com membros da sua família biológica. Não há mais contato frequente, mas agora isso praticamente não existe. A comunicação que acontece é superficial, não tem profundidade emocional. E quando vai para a profundidade, gera conflito, desentendimento, tensão e nada se resolve. Às vezes você evita encontros familiares porque isso te deixa desconfortável. Isso ativa em você tristeza, dor, sentimentos ruins. As interações com a sua família não dão certo. Há ressentimentos antigos que nunca foram resolvidos. E isso vai criando mágoas, ressentimento, raiva, tristeza, desinteresse pela família. Sabe, queridos, é isso que aconteceu com aquele filho. Ele estava desinteressado pela sua família, pelo seu pai, pelo seu irmão. Será que você já percebeu qual é o motivo ou quais são os motivos dessa desconexão? Pastor, o que pode provocar desconexão? Deixa eu te falar uma coisa, não é o que aconteceu, é o que você fez com o que aconteceu. Porque a nossa vida é 10% o que acontece com a gente e 90% como a gente reage ao que aconteceu. A verdade é essa. A verdade é essa. Talvez você tenha enfrentado conflitos muito pesados. Talvez você tenha sofrido a dor de um abuso. Talvez tenha sido uma questão de estilo de vida diferente, problemas de saúde mental, questões financeiras, distância geográfica. Na verdade, queridos, o filho perdido, em um momento da história, percebeu que ele não queria viver como filho. Ele descobriu que o problema estava nele, e que era ele que tinha que fazer o caminho de volta. Foi ele que escolheu se desconectar. Nós não vemos um erro do pai nessa história. E o que facilitou a reconexão foi que o pai estava aberto a ela. E por isso que a história termina com um desfecho tão feliz. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que para resolver essa questão da paternidade, precisamos resolver os conflitos familiares antes que eles cresçam. Nos versos 14 a 16 conta que depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região. E agora, aquele filho desejava comer comida de porco. Sabe, querido, o texto não conta há quanto tempo aquele filho estava insatisfeito na casa. Só conta que um dia o caldo entornou. A coisa saiu do controle dele. E ele foi embora. Querido, não foi da noite para o dia. Porque a nossa desconexão com o pai, com a mãe, com a família, não acontece da noite para o dia. Alguma questão nós ignoramos no processo. Nós não percebemos. E a coisa estava feia para aquele menino.
porque agora ele desejava comer comida de porco. E querido, Jesus estava falando com os judeus quando conta essa parábola. Pensa em algo humilhante para o judeu. O porco era visto como um animal amaldiçoado, imundo. Você lembra que quando Jesus liberta o endemoniado gadareno, ele manda aqueles demônios para quem? Para os porcos. Ele estava dizendo, demônio é para ficar sobre animal imundo, e não sobre gente que eu criei para dar certo. Direto. Quando Jesus estava falando sobre isso, a coisa estava feia. O nível de humilhação era complicado. Aquele menino, filho de um cara muito rico, se tornou um miserável. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é que todo conflito maior, um dia foi um conflito menor não resolvido. Você pode repetir comigo? Todo conflito maior, um dia foi um conflito menor que não foi resolvido. Ele foi crescendo. Querido, você precisa entender que toda ferida aberta, toda ferida emocional, tende a te levar para o pecado. E era isso que estava acontecendo na vida daquele menino. A rebeldia que leva à desonra, à separação, à quebra de aliança. Isso não surge da noite para o dia. Então, querido, se você tem questões inacabadas com a sua família biológica, o conselho da palavra é: resolva antes que elas cresçam. Porque quanto mais elas crescerem, mais desafiadoras serão para serem resolvidas. E mais pessoas serão influenciadas por aquilo que você não resolveu. E isso é tão sério. Isso irá influenciar o teu casamento, a vida dos seus filhos, os seus negócios, a tua saúde emocional, a tua fé. E isso é tão importante ser falado. E eu queria te dizer uma coisa, isso serve até para o seu novo núcleo familiar. Marido, resolva as pendências com a tua esposa. Para com esse negócio que nesse assunto eu não posso tocar, que dá briga. Tem que saber tocar e saber resolver. Mulher, resolva com o teu marido. Pais, resolva com os seus filhos. Filhos, resolva com os seus pais. Nós temos que resolver. Sabe qual foi o ministério que Jesus nos deu? O ministério da reconciliação, irmão. O povo de Deus não é o povo da briga, o povo de Deus é o povo da reconciliação. E nós precisamos começar vivendo isso na nossa casa. E isso é tão importante ser falado. Diz o texto que quanto mais aquele filho se distanciava do pai, pior a vida dele ficava. Quanto mais o nosso coração se distancia do pai, da mãe, da família, pior nossa vida fica. O pai dá o norte, os limites, clareza. Como é difícil não ter paternidade bem resolvida. É por isso, queridos, que quando alguém vem falar comigo, pastor, nós decidimos casar. Primeira pergunta que eu faço é: você conhece a família dele? Você conhece a família dela? Como é que é a relação dela com a mãe e com o pai? E com os irmãos? Por que, pastor, você pergunta isso? Porque engana-se você que alguém que é desajustado na sua família biológica vai ser ajustado com você. Você está entrando num problemaço, mano. Eu já contei aqui uma vez que antes de eu me casar com a mulher mais linda que existe, mais linda assim, Deus caprichou. Eu quase comecei a namorar com uma pessoa que eu falava, é essa. Até que eu vi o jeito que ela tratava a mãe, irmão. Quando eu vi o jeito que ela tratava a mãe, eu falei, se ela trata a mãe dela, que é sangue do sangue dela, como é que ela vai me tratar? Eu estou é fora. Eu estou é fora. A verdade é essa. Então, querido, nós precisamos prestar atenção nisso. O que não foi resolvido com a sua família biológica influenciará o seu novo núcleo familiar. E eu não estou falando apenas de conflitos, mas também de traumas que talvez você tenha acumulado e que estão interferindo no seu comportamento emocional e no seu comportamento espiritual. Eu queria que você entendesse que muitos pecados que dominam a vida de algumas pessoas têm origem em feridas emocionais, em feridas que estão abertas, que não foram cicatrizadas, resolvidas. Aonde que você pensa que está a origem das disfunções sexuais, dos pecados sexuais, do adultério, da masturbação, da pornografia, do sexo grupal e com tantas outras coisas? Em grande parte, podem estar associadas a isso. Como é que você explica um casal em lua de mel? A mulher acorda de madrugada, encontra um marido com quem ela acabou de casar na pornografia. Algo aconteceu e não foi resolvido.
não foi ajustado. Tem gente que fala que é pura safadeza, mas muitas vezes não é só isso, irmão. Porque essa desconexão com a família biológica, muitas vezes nos penaliza, sempre há uma consequência. É por isso que nós sempre falamos que a nossa luta contra o pecado tem que ser a luta mais séria da nossa vida. Mas muitas vezes, para vencer o pecado, você vai ter que resolver uma ferida que ainda está aberta. Tem alguém me entendendo, gente? E nós precisamos entender isso. Está tudo interligado. Se você reparar, a cruz tem 2 vértices. Um dos vértices tem a ver com a nossa conexão com Deus. Primeiro eu resolvo o meu problema com Deus. E depois, no outro vértice, eu resolvo o meu problema com as pessoas. Eu me reconcilio com Deus, então me reconcilio com as pessoas. Não tem como alguém que não se reconciliou com Deus ter uma vida plena, relacional com as pessoas. Porque a vida sem Deus é um inferno, irmão. É muito complicado. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui, para resumir: se você não resolver o BO anterior, a coisa vai piorar. A coisa vai apertar. Você sabe que José, que foi governador do Egito, você conhece essa história? Você sabe que ele sofreu muito na família biológica dele. E sabe quando que ele se tornou o grande governador do Egito? Quando ele conseguiu resolver o problema que ele tinha com a família biológica. A família dele chega lá precisando de comida. E ele, que poderia devolver tudo que ele recebeu dos irmãos, ele dá a comida de sobra para eles. Eles ficam preocupados, ele diz assim: fica tranquilo, eu já me resolvi com Deus. Inclusive Deus cumpriu o propósito através do tratamento errado de vocês comigo. E ele tem 2 filhos. E você lembra o nome desses 2 filhos? Efraim e Manassés. O primeiro significa Deus me fez esquecer. E o segundo significa Deus me fez prosperar. Porque primeiro a gente esquece e depois a gente prospera. Primeiro a gente resolve as pendências, depois Deus abre o nosso caminho. É assim que funciona. Amém? É assim, queridos. Sabe um outro exemplo da palavra? Jacó, multimilionário. Mas não foi sempre assim. Ele brigou com o irmão e brigou feio, Esaú. E ele vivia como um usurpador, um enganador, desajustado, foragido. Fugiu de casa, irmão. Fugiu de casa. Sabe quando que a vida de Jacó foi destravada de fato? Quando no Val do Jaboque, ele tem um encontro com Deus que marcou a vida dele para sempre. Deus chega para ele e fala: olha aqui, você andou a sua vida inteira desajustado como um usurpador, como um enganador, mas agora o teu nome não vai ser mais Jacó, mas será Israel. Agora você será governado por mim. Sabe qual a primeira ação que ele tem quando sai daquele Val do Jaboque? Ele vai encontrar com o irmão dele, Esaú. Ele se reconcilia e a partir dali a vida dele explode para coisas maiores. É por isso que hoje Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele faz parte do sobrenome de Deus, porque ele resolveu o que tinha que ter sido resolvido. Eu te pergunto, você tem resolvido? Sabe, se você tem Jesus e o Evangelho e não mudou algumas coisas, o problema não está no poder do Evangelho, mas está na sua decisão. Tudo na vida depende da nossa escolha. Se você decidir continuar vivendo como um órfão, como um rejeitado, assim continuará a ser. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: escolher pela orfandade é resistir ao que Deus quer fazer na sua vida. Mas é uma escolha sua. Você pode fazer essa escolha. Você sabe que o pecado começou através de Lúcifer, que no céu, que era amado por Deus, ele não quis mais viver do jeito que Deus queria. E através da atitude dele, nós vemos tanta coisa acontecendo e desconstruindo a história de tantas pessoas. Sabe qual é o trabalho de Lúcifer, de Satanás nesse mundo? É transferir o que ele é para as pessoas. O que ele é? Ele é um órfão por opção. E ele tem tentado garantir que o espírito de orfandade domine a vida das pessoas. Mas nesse lugar ele perdeu, porque há um espírito de adoção nesse lugar. E nós clamamos: Abba, Pai. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, decida acertar as pendências com a sua família. Nos versos 17 a 20, eu não vou ler, eu só vou citar. O texto diz que caindo em si. Chega uma hora que ele caiu em si. Irmão, chega uma hora que a gente tem que cair em si. A gente tem que acordar.
Talvez essa palavra aqui seja um choque para algumas pessoas. Nós precisamos cair em si. E ele pensou assim: a minha vida não está andando. Eu sou filho de um pai próspero. E eu estou aqui vivendo essa miséria, essa humilhação, querendo comida de porco. Que loucura. O meu pai tem empregados, eles comem fartamente. Eu vou pedir para ele pelo menos me tratar como um empregado. E está tudo certo. Vai ser muito melhor do que aquilo que eu estou vivendo agora. Ele decidiu fazer uma avaliação sincera. Ele percebeu que a paternidade não estava bem resolvida nele, que ele estava desajustado com a família biológica dele. Então ele caiu em si e decidiu acertar as contas com o pai. Querido, e o que mais me interessa citar é a postura de humildade dele, porque às vezes tem gente que errou com a família e vai tentar tratar a situação com a família e vai com uma arrogância, começa a acusar, começa a se justificar, começa a se vitimizar e a coisa sai do trilho totalmente. Mas o texto conta que ele diz: fui eu que errei, eu que vacilei. Na verdade, meu pai nem tem obrigação mais de me receber como filho, mas eu vou voltar, eu vou dizer: pai, me trata como um servo, está tudo bem, já vou estar no lucro, está tudo certo. Ele teve uma postura de humildade. Sabe, queridos, talvez muitas pessoas precisem sair daqui para resolver, e a humildade precisa nortear a tua conversa, as tuas decisões. Ela precisa. Comece do jeito certo, abra o caminho e Deus será com você. Ele foi com uma postura de humildade e nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos decidir, como aquele jovem decidiu, voltar a estar à mesa com o pai, com a família, e termos um tempo de qualidade, acertar as pendências. Queridos, o ressentimento é algo destruidor, e não é pelo que a psicologia diz, não, é pelo que a Bíblia diz. Olha o que está escrito em Hebreus 12:15, eu queria que você lesse comigo, Hebreus 12:15, tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? É que quando nós somos tomados por uma raiz de amargura, nós nos desviamos, nos afastamos da graça de Deus, e isso gera destruição, contamina a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. A falta de perdão causa perturbação, opressão. É por isso que muitas pessoas entraram parcialmente em novas famílias, porque deixaram partes suas na família anterior, e isso é tão sério. Você sabia que alguns de nós homens não conseguem abraçar a esposa, a não ser que seja na hora do sexo? Não consegue. E isso é muito sério, irmãos, porque isso é tão importante para a gente, para as nossas mulheres. Às vezes não conseguimos cordialidade, carinho, porque talvez algo que não foi resolvido nos tornou pessoas mais secas, aprisionadas. E sabe, queridos, nós temos que alinhar isso, nós temos que resolver isso. Se você tem alguma mágoa, algum rancor, em nome de Jesus, se libere hoje. Se libere hoje, em nome de Jesus. Tem que resolver. Na versão da Bíblia, a mensagem diz que a raiz de amargura é como uma erva daninha, que vai contaminando toda a plantação. Isso é tão sério, queridos. Eu já ouvi de tantas pessoas a afirmação dessa forma: eu juro que eu não vou ser como meu pai e como a minha mãe. Você já ouviu isso? Mas te falo uma coisa: se você não for intencional para provocar isso, você vai se tornar igualzinho a ele, igualzinho a ela. Você não vai conseguir ressignificar. Você tem que ser intencional, tem que ser direto, porque não importa se o teu pai foi um vilão ou um herói, pai é pai e marca a nossa vida. É uma verdade, é uma verdade. O autor do livro Paternidade Bem Resolvida diz que ele teve um pai muito agressivo, nunca bateu na mãe, mas era muito agressivo na forma de conduzir, e ele odiava aquilo no pai dele. Ele disse: eu nunca vou ser assim. Quando ele foi olhar nos primeiros anos do casamento, ele estava igualzinho o pai, porque não basta falar, eu tenho que me posicionar para não ser assim. Eu tenho que tomar as rédeas, eu tenho que assumir esse protagonismo e contar com Deus para me ajudar nessa transformação. Isso é tão importante para a gente. Nós temos que ser intencionais.
Mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Se você puder, preste atenção agora. Você quer ver algo libertador no que diz respeito às falhas que os nossos pais cometeram? Você está prestando atenção nisso? Entenda uma coisa: a gente só consegue dar o que a gente tem. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Talvez o seu pai não tenha conseguido dar o que você precisa porque ele não tinha. Ele não recebeu de ninguém. Ninguém transferiu isso para ele. Ele não conseguiu ressignificar. E aqui eu não estou promovendo a vitimização, porque todo mundo, na hora que decidir, pode assumir o protagonismo da sua história e ressignificar o que passou. Mas por algum motivo ele não conseguiu. Ele só transferiu o que ele tinha. Essa é uma verdade. Talvez ele não tenha sido amado, não tenha recebido afeto, não tenha sido instruído, não tenha tido uma boa base. Talvez ele não tenha tido o melhor referencial que um pai poderia ter. Talvez ele tenha sido até mesmo machucado e você nem sabe disso. E ele tentou dar o melhor dele, mas não foi suficiente. Sabe, queridos, eu queria que você realmente entendesse isso. O seu pai só conseguiu te dar o que ele tinha, só consegue te dar o que ele tem hoje. E dessa forma, querido, você pode hoje liberar o teu pai. Talvez ele tenha dado o melhor. Talvez ele só conseguiu transferir o que ele tinha. Ele não conseguiu ressignificar. Tem alguém me entendendo, gente? Isso é tão importante. Até porque um dia você será, ou talvez você já seja pai. E nós não vamos conseguir, talvez, dar tudo aquilo que a gente deveria dar para os nossos filhos. Nós estamos aqui tentando. Nós nos capacitamos, nós buscamos a Deus, nós fazemos mentoria, homem ao máximo, casais para sempre, nós buscamos referência, nós fazemos de tudo. Mas você conhece algum pai perfeito, irmão? Eu não conheço, ou melhor, eu conheço o nosso Pai Celestial. Só Ele que não falha. Mas nós precisamos continuar dando o nosso melhor. E aqui eu não estou dizendo que nós vamos nos apoiar na certeza de que não recebemos dos nossos pais tudo o que precisávamos, e por isso a nossa descendência vai ser assim. Ei, você tem que tomar uma posição e declarar que a descendência que vai surgir de você será abençoada, será plena, será próspera, amará o Senhor, temerá o Senhor, será uma descendência frutífera. É a tua posição. Nós não somos frutos das nossas condições difíceis, mas das decisões que nós tomamos diante das condições que tivemos. É você que tem que decidir hoje, irmão. Nós temos que decidir todos os dias, e isso é tão importante. E talvez você esteja ouvindo essa palavra e diga assim: pastor, eu não tenho nada a ver com esse filho da história aí. Eu falo com meu pai, no dia dos pais eu dou presente para ele, domingo sim, domingo não, eu almoço na casa dele, está tudo certo, pastor. Deixa eu te contar uma outra parte dessa história. A partir do verso 25, nós lemos uma outra parte dessa história. Mas ela começa dizendo que um homem tinha quantos filhos? 2. O mais moço foi embora. E o mais velho ficou aonde? Em casa. E parecia que estava tudo bem resolvido. Um foi embora, não pediu herança, está tudo certo. Até que o texto conta, e o texto é muito direto em contar sobre isso, que o irmão dele voltou. E quando ele voltou, o pai quis dar o que para ele? Uma festa. E esse filho mais velho estava no campo, trabalhando. Ele começa a ver uma movimentação, está acontecendo alguma coisa. Ele pergunta para os empregados: vem cá, o que está acontecendo aí? Ué, teu irmão voltou. Meu irmão voltou? Teu irmão voltou. E teu pai disse para dar uma festança daquela. Vai ser a semana inteira de festa. Tudo liberado. Mandou matar o novilho gordo. Pegou a melhor roupa. Foi no shopping, naquela loja assim, com as letrinhas assim, sabe? Aquela loja assim, pegou a melhor roupa e entregou para ele. Irmão, o menino vai que nem um furacão para casa. Chega em casa e fala: pai, que história é essa? Que negócio é esse que você vai dar festa para meu irmão? E o pai todo feliz: ô filho, teu irmão voltou. Ô pai, ele foi embora, te envergonhou, te desonrou. Eu estou aqui todos os dias trabalhando para o Senhor aí, dando a minha vida. Você nunca me deu uma festa, você nunca matou um novilho para mim. O pai então responde para ele: ô filho, tudo que eu tenho é teu. A gente faz festa toda semana se você quiser. Mas você tem que celebrar comigo que o teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu.
ele não conseguia celebrar, sabe por quê? Porque apesar de estar dentro de casa, todos os dias com o pai, a paternidade não estava bem resolvida. Sabe, queridos, esse trecho é uma crítica ao espírito de religiosidade que está na vida de muitos crentes. Muitos se relacionam com Deus de forma religiosa, mas não como um Pai celestial. E por isso, quando Ele não faz o que você quer, você questiona Ele. Você se afasta dEle. Você murmura contra Ele. Porque você tem uma relação religiosa. Eu vou no domingo, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na cela toda terça-feira, eu bato meu ponto espiritual todo dia. Por que o Senhor não me abençoou no meu emprego? Por que o Senhor abriu o caminho para Ele e não abriu para mim? Por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Não é justo, eu estou cumprindo o protocolo. Ei, Deus não te chamou para ser um membro de igreja que cumpre protocolos. Ele te chamou para ser filho, irmão. E para entender que você tem um pai. E o pai sabe que porta que tem que abrir e que porta tem que ser fechada. O pai sabe quando é dia de dizer sim e quando é dia de dizer não. E quando ele diz não para você, ele está te protegendo. Sabe por quê? Porque o que você queria era muito pequeno, ele tem coisa muito maior para você. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Peça ajuda em nome de Jesus. Mas em quarto lugar, e agora eu queria pedir que todo movimento cessasse na igreja. Porque eu queria que você não perdesse esse trechinho final dessa palavra. Se você está desatento, volte a tua atenção agora, em nome de Jesus. Não coloque a sua expectativa na forma em que seus pais reagirão a essa reconexão. Não coloque expectativa. O que o texto conta sobre o menino? Ele não criou a expectativa do pai abraçar ele, tratar ele como filho, fazer uma festa. Ele não criou a expectativa de nada disso. O que ele disse? Ó, eu errei feio. Eu vacilei mesmo. Se meu pai me tratar como funcionário, eu já estou no lucro. Já está tudo certo. Se eu não tomar uma surra daquelas, já está tudo ok. Sabe o que ele fez? Ele não criou expectativas que não deveria criar. Ele disse, se ele me tratar como servo, está tudo certo. Sabe, querido, você, se decidir, pode sair daqui e resolver o que tem que ser resolvido. Mas, infelizmente, eu não posso garantir que o desfecho desse relacionamento mal resolvido vai ser feliz. Eu não posso garantir isso. Eu não queria que você criasse essa expectativa. Por quê, pastor? Porque quem está sendo tratado aqui é você e não essa pessoa. Quem está sendo tocado pelo Espírito Santo aqui é você, não é essa pessoa. Quem está sendo transformado aqui é você, não é essa pessoa. Nós não podemos garantir, mas o nosso papel é fazer a nossa parte. Falar assim, eu preciso fazer a minha parte. Fazer a nossa parte. E o restante, nós entregamos nas mãos do Senhor. Pastor, e se a reconexão não acontecer? E se não for aquilo que eu espero que seja? Se os seus pais e familiares falharem com você, fica tranquilo, porque o Pai Celestial não vai falhar. Ele tem uma festa preparada para você. No Salmos 27, verso 10 diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Em Isaías 49:15 nós lemos, ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, ao qual amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A Bíblia apela para o mais alto nível de amor sacrificial, que é o amor da mãe pelo filho. E ele diz assim, se esse amor falhar, o meu amor não falhará. Você é filho, você tem herança, há uma morada eterna preparada para você, há perdão para você, há uma nova vida para você, há um novo começo para você, há promessas para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas em último lugar, resolver a nossa relação com Deus sempre abrirá o caminho para resolvermos nossas relações familiares. Queridos, eu sempre que leio esse texto, eu já li tantas vezes, eu fico imaginando a cena. É claro que é uma parábola, não é um fato real, é para ensinar princípios. Mas eu fico imaginando assim, a cena do pai vendo o filho, voltando depois de muito tempo, e ele correndo para abraçá-lo e para beijá-lo. Que momento maravilhoso. Sabe, o pai poderia ter reagido à procura do filho magoadinho, chateadinho,
irritadinho. Ele podia ter dito assim: ô filho, você não tem vergonha de voltar não? Olha o que você fez, você me desonrou, você não merece nada. Ele poderia ter agido como um ressentidinho, mas sabe o que ele fez? Ele era um pai curado, diga, um pai curado. As ofensas do filho não alteraram a identidade dele, a missão dele, o compromisso dele com o propósito dele. E agora eu quero falar para você, pai, você e eu, nós temos duas responsabilidades. Sabe qual é a primeira? É ser um homem sem nenhum nível de orfandade e rejeição. E a segunda responsabilidade é produzir homens e mulheres assim. Essa é a nossa responsabilidade. Mas eu só posso produzir aquilo que eu sou. Então, que hoje, você que precisa seja curado em nome de Jesus. E você possa produzir filhos curados, gerações curadas, saradas, que vão abençoar essa terra, essa nação, que vão declarar uma nova realidade sobre a família brasileira, em nome de Jesus, que você faça isso. E o filho diz algo muito interessante, porque ele chega para o pai e diz assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Antes de pecar contra ti, eu pequei contra Deus. Eu já me acertei com Deus, e agora eu quero me acertar com você. O que ele está nos ensinando é um princípio: é impossível acertar as contas com Deus sem acertar as contas com as pessoas. É impossível, não tem como. Não tem como eu viver na igreja, ser membro de uma igreja e ter questões não resolvidas. E eu estou falando daquilo que é nossa parte fazer e não da outra parte. Não tem como. Essas pessoas que dizem assim: eu tenho compromisso com Deus, eu só não gosto da igreja. Então está desalinhado. Porque você ama Jesus e não ama a igreja de Jesus? E não está conectado ao corpo de Cristo? Está desalinhado. Tem que ressignificar o que você passou, nós podemos te ajudar nisso. Porque nós também já passamos nossas lutas na igreja. Mas a igreja é o lugar mais seguro para se estar. Porque Jesus não vem para buscar o crente que fica em casa assistindo o culto online. Ele vem para buscar a igreja. A igreja. A igreja que será arrebatada. Essa igreja, uma igreja sarada, curada e liberta.